Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no canal, meu nome é Thaís e hoje eu vim apresentar para vocês esse kit de cozinha, feito totalmente à mão, né? Com a nossa criatividade, com os nossos gostos e cores. No dia de hoje, o primeiro vídeo a gente vai fazer com a apresentação desse quadro decorativo. Desse outro que também é um quadrinho decorativo com aplique de bloquinho de anotação, né? E também nesse porta-chaves, que também pode ser para pendurar pano de prato, avental de cozinha, luva de cozinha. Falando um pouquinho mais dessas três peças que hoje a gente vai aprender a fazer, eu já vou deixar explicado que por todas essas peças eu apliquei a fita durex larga, tá? Para ela ficar emplastificada. Por quê? Como a cozinha é um ambiente que tem bastante gordura, pelo fato da gente cozinhar e tal, mesmo que os itens não estejam próximo do fogão, com o tempo ele pode ficar acumulando, né? E se não tiver essa proteção, a gente não consegue limpar e logo a gente perde o nosso trabalho. Então, por conta disso, eu aconselho vocês a aplicarem ou papel contátil transparente ou fazer dessa forma também, que dá super certo com a fita adesiva, tá? Então, aqui tem aplicações também de pérolas. Essas aplicações, é opcional, né? Vocês podem fazer ou não. No caso aqui, eu gostaria de destacar alguns pontos. Então, por exemplo, eu usei pérolas de vários tamanhos, né? E coloquei, por exemplo, como se fosse a tampa do potinho de farinha, a tampa da panela, o botão da batedeira, enfim, não coloquei em todos os desenhos, mas em alguns que eu vi que tinha um desenho redondinho, alguma coisa assim que ficaria legal, certo? Aqui da mesma forma, comentando um pouquinho sobre esse bloco, é muito interessante essa ideia. Poderia ser só 2 quadros decorativos? Poderia ser também. Mas isso daqui é interessante a gente ter na cozinha, porque às vezes a gente está fazendo alguma comida, alguma coisa e falta algum item, né? Pra gente não esquecer, quando for no mercado a gente deixa anotado, preciso comprar tal coisa. Ou então, por exemplo, outro tipo de anotação, por exemplo assim, eu tenho uma consulta tal dia. E pra gente não esquecer, é interessante ter algo que a gente possa anotar próximo da gente. Reutilizando uma caixinha. Primeiro passo, eu vou desmontá-la. Vou confirmar as medidas dela. Então aqui é uma caixinha de 21 centímetros e meio. Certo? Uma caixinha quadrada. Por quase 3 centímetros e meio. Na parte aqui da cola, a gente vai tentar abrir ela assim. Vamos ver se dá certo. Então aqui eu tô fazendo uma marcação de 1,5 centímetros. Vou traçar uma linha e com o auxílio do estilete estou cortando aqui. E aqui também, 1,5 centímetros. Tirar essa linha aqui.
Mas essas vocês mantenham, porque a gente vai utilizar a outra parte daqui para formar uma moldura. Então o nosso quadro, que vai ser 2 quadros que a gente vai fazer, né? Para ele ter essa moldura de 1,5 cm em cada uma das laterais. Então aqui, como já tem a marcação da caixa, a partir dela, nós iremos também marcar 1,5 cm. E cortar. Lembre-se de deixar essa pontinha. Aqui na parte desse lado, a gente vai precisar fazer uma aplicação, né? Vamos colar aqui para poder ter a beiradinha nos 4 lados, né? Então eu vou cortar o outro da mesma forma. Aqui a gente já havia cortado. Aqui também, utilizando essa marcação, né? Marcamos 1,5 cm. Então, essa parte nós cortamos. Deixa eu confirmar. Acredito que dessa lateral. Então aqui a gente vai colar ele aqui, certo? Então nós vamos virar e colar essa parte da estampa, né? Bom, pessoal, aqui acabou a minha fita marrom, mas não tem problema, vou utilizar esse outro durex transparente, porque é só para juntar essas pontas aqui. Certo? A parte da caixa estampada, a gente nem precisa pintar, porque ela vai ficar a parte de dentro do nosso quadro, então ele nem vai aparecer. O que nós vamos utilizar é essa parte aqui. Então aqui, a gente vai virar. Essa pontinha a gente vira pra dentro, porque depois nós vamos colocar um pinguinho de cola aqui, certo? E aí ela vai ficar assim, um quadrinho com moldura. Dessa aqui, a mesma forma, como aqui não tinha papelão, era cortado reto, a gente também vai precisar reutilizar um pedacinho, da mesma forma que fizemos aqui. Deixa eu só confirmar o tamanho. Bom, como vocês puderam ver, essa caixinha ela já era pequena, já era um tamanho bom, né? Mas se vocês tiverem um papelão grande, uma caixa grande, não tem problema, vocês podem cortar também. Aqui nós vamos iniciar o processo de unir as pontinhas. Eu vou utilizar essa cola, uma cola instantânea, para acelerar o nosso processo, mas pode utilizar cola quente ou cola branca também. Mas a cola branca ela demora uns minutinhos a mais para secar. Então só um pinguinho, a gente vira aqui. Sempre essa abinha vai ficar por dentro. Segura um tempinho aqui. Se quiser para facilitar, enquanto a cola está secando, pode colocar um grampinho também. Se for utilizar a cola branca, é sempre interessante ter uns grampinhos em mãos para ajudar, ao invés de a gente ficar um tempo segurando a cola, né, até ela firmar, você pode utilizar dessa técnica. Então, aqui nessa orelhinha, um pinguinho de cola. Aqui, se alguém preferir, pode passar uma fita crepe para ficar mais bonito o acabamento, para ele não ficar aberto a parte do papelão. Eu aqui no caso vou passar, deixa eu só encontrar a fita. Então, aqui ele tá cortado, tá
arrepiado, digamos assim, o papelão. Aqui a gente vem, cola ele na beirada. Sempre tomem o cuidado para ver se não ficou nenhum amassado na fita, porque senão depois pode marcar na hora da pintura, tá? E aqui a gente vira e vai colando assim aos poucos. Certo? Aqui o excesso a gente pode cortar também, ou simplesmente dobrar. Para dobrar, se vocês forem utilizar a fita dobrada aqui, sempre dobra um lado e depois o outro. E assim vocês vão fazendo por todos os cantos e nesse outro também. Então, dando continuidade aqui, eu passei as fitas nessa beirada, né, pra ficar liso. E também resolvi de passar aqui embaixo da mesma forma. Cola uma beiradinha e dobra pra dentro. Fica bem bonita a parte do acabamento, né? Certo. Depois de concluir essas duas partes, a gente vai utilizar esse papel. A medida desse papel ele é 30 centímetros por 30 centímetros. Como eu já utilizei uma parte nesse porta-chaves, né, eu não vou conseguir usar exatamente uma medida aqui e exatamente a mesma medida aqui. Então eu vou brincar com as opções que eu tenho em mãos, tá? Então eu vou utilizar aqui, fazer uma beiradinha quadrada, e aqui eu vou utilizar essa parte aqui, certo? Eu vou cortar e fazer a aplicação aqui. Só fazer com 20 centímetros. Lembrando, né, que todos os lados aqui, as medidas são de 21 centímetros e meio por 21 centímetros e meio, né? Então eu vou utilizar 20 centímetros dos dois lados, né? Então 20 por 20. Sempre meçam, façam os pontinhos, depois tracem uma linha, para que vocês não tenham problema de repente não sair na largura certa e ter que refazer o corte. São esses os cuidados que fazem a diferença no final do trabalho, né? Primeiro eu vou aplicar aqui. O outro eu vou aplicar aqui. Como aqui já tem um livrinho de receita, eu vou dar preferência para esse campo aqui das imagens. Vou cortar ele aqui. Aqui
aqui eu estou deixando uma beiradinha, mas aqui eu vou fazer de canto a canto. Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí vai ser 21 centímetros e meio. Bom, pessoal, eu tô fazendo dessa forma, porque como eu já comentei, eu só comprei uma folha dessa estampa. Então eu não teria para fazer duas telinhas, dois quadrinhos, né, do mesmo modelo. Então, já que não tem tu vai tu mesmo, né, a gente coloca a criatividade aqui para funcionar. Então... Tem outras estampas que é desse mesmo papel, mas esse ele vem com várias tirinhas. Também é 30 centímetros por 30 centímetros, mas vem várias tiras. Então eu já recortei elas, né? Mas no caso ela vem todas unidas. E aí você pode recortar para utilizar a qual você quer, né? Também na parte de trás ele é estampado. Uma estampa diferente, né? Esse daqui com talheres. Tô pensando em utilizar algo assim. Bom, e aqui no fundo eu vou fazer uma pintura com tinta branca, né? Assim como também nessa beiradinha. Pintura também bem tranquila. Provavelmente vai dar 2 de mão, né? Depois que eu fizer esse processo eu volto aqui pra gente concluir a decoração da nossa telinha. Bom, então voltei aqui com as partes já pintadas, né? Por que eu não pintei aqui e nem aqui? Porque, pessoal, aqui a nossa intenção é de colar o papel aqui e aqui também. E aqui no nosso canal, o nosso intuito é de você poder fazer as coisas bonitas para sua casa, mas sem desperdiçar material, né? Então, até pode pintar aqui, claro, não tem problema nenhum. Mas esse papel, ele é um papel da gramatura de uma cartolina. Então, ele é um papel mais grosso, né? Ele não vai passar a imagem que tem por baixo. Mesmo que eu colasse desse lado aqui, ele não iria ficar transparente. Se fosse, por exemplo, um papel sulfite, um papel contact, aí com certeza teria que fazer a pintura de um fundo, então pintar inteiro de branco, ou se você for utilizar algum papel com tema escuro, pintar de preto, enfim. Mas nesse caso aqui não tem necessidade, tá? Então aqui vai ser a montagem dessa forma, esse quadro com essa imagem dessa forma aqui, e nós vamos colocar esse bem aqui nos cantinhos. Aqui eu já cortei um outro papelão e passei a nossa fita crepe, só para ficar mais bonitas e não ficar aparecendo as veias do papelão. E aí a gente vai encapar com fitas assim, tá? Então deixa eu fazer essa parte primeiro. Também sempre cuidem para que tenha cola em todos os cantos, para o papel não ficar levantando, né? Então aqui com a ajuda do pincel mesmo da tinta, não tem problema. A gente vai espalhar a cola. Não pode ter cola em excesso também. Tem que ser uma fina camada, o suficiente para grudar ele. Por que não pode ser em excesso? Como é papel, se ele umedecer, ele vai formar aquelas ondinhas. E não é isso que a gente gostaria de ver no final do nosso trabalho, né? Então, por conta disso, tem que ter esse cuidado de colocar a cola suficiente apenas para colar. Então aqui a gente cola... Opa! Pulando. Aqui a gente recorta um pouquinho a mais. Aqui sempre é legal
quando for fazer união assim de imagens, sempre cuidar para que fique o mais perfeito possível os desenhos, né? Então aqui eu já vou cortar no meio para utilizar as duas partes. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Ó, a pontinha de um eu vou unir com esse outro desenho. Pode acontecer de não ficar perfeito, mas o mais cuidado que a gente conseguir ter, ele dá diferença no trabalho. Aqui faltou ainda uma pontinha, mas não tem problema. Bom, agora a gente vira e agora a gente vai cortar os excessos com o auxílio de um estilete. Sempre passa várias vezes no mesmo lugar para você certificar de que foi cortado, para não acontecer de puxar e ficar rebarba, né? Bom, aqui eu vou colocar nas pontas um grampinho para ajudar a nossa cola branca, né? Se grudar bem. E vamos deixar aqui do ladinho. A gente vem para esse aqui. Esse eu já cortei na medida certa, né? Então aqui a gente cuida para ficar bem alinhado. Aqui eu não consigo colocar um grampinho para ajudar a segurar. Então a gente coloca um pezinho aqui, por exemplo, eu vou utilizar 2 agendas, né? Para deixar aqui em cima até a cola se assentar um pouco. E a gente vem para esse aqui agora. Aqui eu já tava passando cola na beiradinha, mas depois que eu me lembrei que eu não vou colar até na beirada, então eu vou fazer cola até na beirada da tinta. Deixa eu verificar. E aqui também, eu vou colar. Então, pessoal, nesse daqui, que é o primeiro que a gente colou, eu fiz ele dessa forma com a intenção de colar um bloquinho aqui. Porque aí você pode ir tirando as folhinhas e escrever lembretes ou coisas que precisam ser compradas no supermercado. Eu gosto de marcar, por exemplo, quando eu tenho uma consulta, alguma coisa assim, né? Então eu gosto de ter sempre um papel pra me ajudar, porque às vezes a gente tá com tanta coisa na cabeça que não é fácil de lembrar de tudo, né? Então, a gente só vai grudar essa última página. Tem vários tamanhos desses bloquinhos. Vou mostrar outros que eu tenho aqui pra vocês. Tem várias cores também, né? Então tem esses pequenininhos, tem laranja, tem rosa, tem verde, tem azul. Tem esses que são maiorzinhos, tem vários tipos, né? Mas para o que eu preciso nesse trabalho, eu achei que esse vai ficar melhor. Bom, aqui vai ser dessa forma. Esse aqui e esse aqui. Eu fiz essas tirinhas
porque a minha intenção é fazer ele um pouquinho mais alto relevo, tá? Cortei essas tirinhas aqui do mesmo papelão que a gente estava utilizando. 2 delas já vai ficar uma altura legal. Nessa parte pode utilizar essa cola instantânea, que é mais rápido, né? Então aqui da mesma forma, gruda um no outro. Uma gotinha aqui para fixar embaixo. Se ficar meio tortinho não tem problema, porque ele só vai dar altura mesmo. Aqui que vocês têm que cuidar para não ficar torto. Levar sempre em consideração a distância, essa parte. A hora que eu comprar aqueles grampinhos, eu vou colar os 3 grampinhos aqui também, tá? Ó, então ele fica mais altinho mesmo. Certo? E tem esse aqui ao fundo, né? Tá finalizado, esse daqui ficou mais simples, né? Ele tá em processo de colagem ainda, né? Mas aqui é bem tranquilo, mais uns minutinhos já tá bem seco. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia novamente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar seu comentário, sua sugestão. Clique no gostei, ajuda a divulgar o nosso canal. Não deixe de se inscrever se ainda não está inscrito. Um beijo, fiquem com Deus.